Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Patrícia do CCPAC, Escola de Atores. Estamos novamente aqui juntos em mais uma live para conversar sobre o mercado de trabalho artístico. Para quem não me conhece, eu sou produtora de elenco há mais de 30 anos, sou também diretora executiva cinematográfica e eu ajudo pessoas comuns do absoluto zero a se tornarem atores e atrizes de sucesso. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você é um ator, é uma atriz, se você gostaria de ser, se você tem essa curiosidade, então acompanhe aqui essa live hoje que a gente vai entregar muita informação interessante para quem quer estar e quem já está nesse meio artístico, trabalhando, estudando e querendo saber um pouco mais e se inteirar das novidades do mercado e também saber como entrar nos testes de elenco, como participar, o que fazer na sua carreira artística. Hoje a gente vai ter uma convidada especial que é a Camila França. A gente vai conversar sobre os bastidores do concurso do Faustão. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, pois é, mas a Band preparou um super concurso onde tiveram atrizes do Brasil inteiro, foi algo bem concorrido e hoje a gente vai conversar justamente sobre esse processo seletivo, sobre como foi, o que aconteceu em detalhes, tá bom? Deixa eu ver aqui se ela já entrou aqui na nossa live. Assim que ela entrar, Camila, você já entrou. Pede para participar, tem um botãozinho aí, pede para participar, que aí a gente começa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui se eu consigo aqui te convidar. Mas tenta você fazer a solicitação. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, né? Vocês estão curiosos? Eu tô querendo saber como é que tá esse processo seletivo, né? Como está acontecendo agora esse processo dentro da Band, porque até então nós tínhamos a Record, a Band estava meio parada, né? Não estava tendo nenhuma novela, nenhum produto, mas a gente tinha outros canais, outras emissoras. E agora a gente vai poder conversar sobre esse novo processo seletivo aí, o que aconteceu, como foi. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, Patrícia? Boa noite, gente. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Olha só que coisa boa, é um prazer ter você aqui. A tua presença para a gente é muito importante, porque a gente tem uma ligação super especial que o pessoal já vai ficar sabendo aqui conforme eu te fizer aqui algumas perguntas, né? E eu tô aqui com uma listinha aqui, preparei uma listinha. Eu queria começar conversando contigo e queria saber, Camila, quando que você se identificou como atriz, né? Quando você começou a pensar, investir nessa carreira, se é algo de infância, se é algo mais recente? Fala um pouquinho como é que começou o sonho aí de trabalhar como atriz, de ser atriz. Então, eu sempre gostei desde criança, né? Sempre quis. Eu sou bailarina também, então tinha essa influência, né? E aí eu sempre pedia pra minha mãe, né, pra começar a entrar e tal, tipo, me colocar em alguma coisa, mas acabava que não rolava, como eu já tava no balé, foi isso que eu fui seguindo mesmo, né? Mas aí, quando eu terminei o ensino médio, aí eu até fiquei naquela de fazer faculdade, alguma outra coisa, mas rola aquele medo, né? Tipo, rola muito aquele clichê também de falar que é uma carreira muito difícil, você tem que ter um plano B e tal. Então, isso me dava um pouco de medo. Então, de início eu falei, não, tipo, era um sonho que tava meio que de lado, sabe? Mas aí, quando eu terminei o ensino médio, eu falei, não, é isso que grita dentro de mim, sabe? É isso que eu gosto mesmo, que eu quero viver. E tudo bem, é difícil, mas é difícil como várias outras profissões, sabe? Então, é isso que eu quero seguir. E aí foi até o CCPAC, que foi, né, a minha primeira escola, foi de onde foi meu primeiro contato, no início de 2019, que foi quando eu comecei a entender muita coisa, abriu muito a minha mente para muita coisa. Então, tipo, é um sonho, né, que tá comigo desde criança, mas comecei a viver mesmo ele, né, botar pra frente quando, inclusive, eu entrei no CCPAC. Olha só, viu? Agora o pessoal já estava curioso, querendo saber qual era a nossa ligação, já descobriram. Você Descobriram. foi aluna nossa, né? E agora é uma atriz formada, trabalhando, fazendo as coisas. Me diz uma coisa, antes de você começar a fazer artes cênicas, antes de você ser uma atriz, tinha alguma coisa que te parava? Porque algumas pessoas procrastinam, empurram com a barriga por conta da timidez. Tem gente que às vezes tem problema que não tem dinheiro para estudar, para fazer um bom curso. Tem pessoas que não têm tempo. Às vezes a família não apoia, tem família que até contra. Me conta um pouco mais sobre isso. Você teve algum obstáculo antes de começar? Então, a minha família, ela apoia muito, né? Inclusive, o concurso do Faustão, de início, eu soube por conta da minha mãe, que ela vendo o programa, ela comentou comigo e tal. Então, assim, a minha família me apoia. De início, o que me travava um pouco era a timidez. Tipo, essa área é uma área de comunicação, né? Que você tem que estar em constante contato com várias pessoas. Tem que ser meio destravado mesmo, né? E eu sempre fui muito, tipo assim, eu sou comunicativa, mas eu era um pouco na minha, né? Tipo, tô aqui, então se falarem comigo, eu falo e tal. Para fazer uma cena, era algo meio que tinha que ser destravado um pouco ainda. Só que eu via o quanto isso me fazia bem, porque era nas minhas cenas, era quando eu tava no palco, que parecia que era outra pessoa, sabe? Tipo, a atmosfera mesmo mudava, assim. E eu falava, esse aqui é o meu lugar.
E aí o maior obstáculo para mim de início era a timidez. E aí hoje eu vejo muito essa diferença, que por mais que role aquele nervosinho aqui dentro, sabe? Eu sei como chegar e conversar com o povo, fazer contato mesmo, né? Criar essa rede de networking, falam muito hoje, né? Então hoje, assim, isso em mim foi muito destravado, sabe? É se comunicar mesmo e falar, e cara, isso faz muita diferença, faz muita diferença mesmo. Então, meu obstáculo inicial, assim, primeiro foi mais a vergonha, mas foi sendo destravado cada vez mais. Muito bom. E quando você se formou no CCPAC, conta um pouquinho para o pessoal como é que foi a experiência. Cara, foi gostosa, né? De ter se formado, tipo, caramba, foi meu primeiro curso, peguei meu DRT e tal. Isso, assim, foi muito gostoso porque lá eu lembro que eu sentia muito um ambiente de família mesmo, assim, a gente tinha um contato, inclusive que eu falei agora, né, sobre essa questão de criar laços e tal, era muito legal porque rolava essa amizade até com o pessoal da recepção, né, o Thaleson e tal, e, tipo, criava o mesmo ambiente onde a gente se sentia à vontade, não era aquele clima que eu vejo muitas pessoas falando de outros lugares, talvez, tipo, que rola meio que uma competição, um querendo, né, passar a perna no outro, digamos assim. E eu lembro que o povo da minha turma e tal, a gente fez uma amizade muito boa. Então, quando acabou, foi aquele sentimento de, tipo, dever cumprido, tipo, caramba, aconteceu, sabe? Passou esse tempo todo e, ao mesmo tempo, passou muito rápido, justamente por ter sido muito gostoso. E foi essa sensação, tipo assim, caramba, cheguei até aqui. E, ao mesmo tempo, e agora? Mas vamos lá, bora que tá só começando, sabe? O caminho tá só começando. Mas foi uma sensação muito gostosa, pelo clima todo que era, né? É verdade, né? E o CCPAC tem essa característica, né? Em todas as turmas, de união das Uhum, pessoas, umas ajudarem as outras pelo prol de um objetivo só. uhum. Aliás, até recentemente, eu comentei, acho que na última live ou na penúltima, que eu achei muito bonito que uma turma de alunos, eles combinaram o seguinte entre eles, que quem entrasse para a emissora primeiro, puxava os outros para Ah, a gente dentro. combinou isso Achei, também. achei Meu tão grupo, lindo, nós sabe? combinamos. É muito bom, porque assim, um ajuda o outro, um puxa a Uhum, indicação e fala: olha, tem essa atriz é muito boa, esse ator é muito bom, chama para fazer um teste. uhum, E por falar em teste, me conta aí, você fez uma seleção, participou de uma seleção nacional de atrizes. uhum. Me diz para o pessoal qual foi a empresa que estava selecionando, o que era essa seleção, conta um pouco aí. É o concurso, né, que você tá falando. Então, foi. De início, assim, foi muito doido, igual eu falei, né? Eu acho que é importante falar isso, porque você perguntou sobre apoio de família. E, cara, é uma profissão que a gente não vive sozinho, né? A gente tem sempre pessoas junto com a gente, apoiando, incentivando, porque às vezes bate, né? Um desânimo, uma desmotivação. E aí foi minha mãe que viu o concurso e falou comigo. Eu até vi que vocês postaram também, né? Divulgaram no perfil de vocês sobre o concurso. Só que eu já tinha até me inscrito por conta da minha mãe ter comentado comigo. E aí, eu lembro que eu mandei e falei, seja o que Deus quiser, sabe? Não fiquei também aquele nervosismo, assim, só entreguei e falei, vamos ver o que vai ser. E aí passou um mês, mais ou menos assim, tinha lá as inscrições, eu tinha mandado material, que aí fui ver como é que era, tinha que mandar um self-tape e tal. E eu lembro que eu fui muito na calma também, eu falei assim, não vou me desesperar, tipo, ir naquela ansiedade de vir a inscrição, vou mandar o que tiver pela frente. Falei, não, eu vou parar pra pensar, vou ver que monólogo eu quero gravar, tipo, gravar um self-tape novo pra mandar pra eles e tal. Então foi algo assim que para mim também serviu de experiência por não ter ido naquela ansiedade, sabe, naquele nervosismo de não, vamos com calma. E aí o resultado, né, foi ter sido chamado. E aí eu mandei, passou um mês assim, o produtor entrou em contato comigo. E aí só falando, né? Tipo, eles super tranquilos mandando, né? Oi, bom dia. Você é Camila França? Falei, sou. Eles, então, você foi pré-selecionada para o concurso do Faustão. E aí, né, eu fiquei, tipo, como assim? Tal. Bateu um nervosismo ao mesmo tempo, meu Deus. Cheguei nessa parte, como assim? E aí foi que eles começaram a comentar que explicar as etapas, né? Como iria funcionar. Explicou que era pela Band, né? Óbvio, já sabia. E que tudo, o custo, né? Ele perguntou de onde eu era e tal. E aí o custo daqui para São Paulo seria por conta deles. Tudo seria por conta deles mesmo, né? Levando a gente. E aí de início bate um medinho também, né? Tipo, caramba, será que é? É isso? E ao mesmo tempo eu pensei, não tem como ser um golpe, porque ninguém sabe que eu me inscrevi, é um produtor, então tá tudo certo. E aí quando eles mandaram as passagens e tal, foi uma experiência para mim que me marcou muito. Desde esse início, sabe? Tipo, do contato com eles, de ter ido para um outro estado, com tipo, uma emissora ajudando, né, nisso, tipo, pagando, digamos assim, fazendo tudo. Então, para mim, eu não tinha vivido isso. E a experiência boa já começou desde esse início, desde o contato com o produtor. E quando ele foi explicando como funcionaria as etapas, para mim foi algo que eu falei, caramba, agora tá acontecendo, sabe? Tá dando certo. E você tem noção de quantas pessoas estavam concorrendo com você ao todo? 100, 200, 500? Então, eu lembro que eu fui meio cara de pau, eu perguntei, quando a gente chegou lá, eu perguntei pra ele. Falei, e aí, fala a verdade, quantas pessoas se inscreveram? Você sabe me dizer? Aí ele falou, olha, eu tentei contar de um a um pra colocar os números exatos.
Aí ele, mas chegou assim, 500 e pouco, eu parei de contar porque tinha muita inscrição assim ainda. Aí eu perguntei, mas vocês viram todos os vídeos? Aí ele, não, nós vimos de um a um, vocês foram selecionadas a dedo mesmo. Todos os vídeos foram vistos, mas assim, foram mais de 500 inscrições. E aí que deu aquele negócio, tipo, caramba, sabe? De mais de 500 pessoas, eu tô entre 9 meninas. Então, pô, pra mim foi algo assim, falei, caramba, existe, sabe? Vai dar certo, vai acontecer alguma coisa. Existe algo de bom que eles viram em mim. Então, nossa, quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, mais de 500 inscrições. Tá vendo? Quando eu converso com o pessoal aqui, né, normalmente nos vídeos, eu digo sempre para eles que ser bom não é o suficiente. Você tem que buscar ser o melhor, porque na hora de concorrer por um papel, é muita gente querendo. Então você tem que estar muito bem preparado, você tem que interpretar muito bem, tem que entregar uma cena muito boa, tem que estar muito disponível em cena para que realmente você consiga ser selecionado, né? Uhum. E assim, ele parou de contar nas 500 inscrições, mas pode ter chegado a 800, a 1.000, não É. sabemos. Né? E você esteve ali entre os 10 primeiros colocados, ali entre as 9 escolhidas, né, para poder representar o Brasil todo e viajar e poder se apresentar para um grupo escolhido ali, né, uma banca de pessoas que iriam fazer aquela seleção e escolher a atriz ali. O concurso foi feito na Band, mas o produto era para a HBO, é isso mesmo? Isso, eu esqueci de falar. Era uma telesérie, né, da HBO. Aí tem grandes atores envolvidos, né? Camila Pitanga, Reinaldo Giannichini. E aí eles queriam mesmo, tipo assim, atrizes novas mesmo, sabe? Não importava, assim, não tinha aquela regra, né? Que é obrigatório ter experiência, ter feito várias coisas. E aí é para uma telesérie da HBO, aí, em parceria com o Faustão. A diretora da HBO tava lá, maravilhosa, inclusive, conversou com a gente. Aí era para eles, pra HBO. Maravilha. Deixa eu te fazer aqui mais uma pergunta. Uhum. Você já respondeu aqui que eu ia te perguntar como que você tinha ficado sabendo, né? Então Uhum. você ficou sabendo através da sua mãe, mas o CCPAC também divulgou, porque realmente a gente divulgou o link, pedimos para que os alunos, né, se inscrevessem e aproveitassem ali aquela oportunidade. Você imaginava que você seria selecionada? Como é que estava ali o seu coração? Cara, a gente entrega confiando e querendo que sim, mas ao mesmo tempo, sabe, quando a gente ganha tanto não, né? Tipo, a gente vê uma profissão que é tapa na cara o tempo inteiro, né? Então a gente parece que já tá meio que preparado para negação, né? Pro não, e o sim é algo surpreendente, né? Mas eu lembro que nesse, eu acho que, sei lá, isso faz muita diferença também. Eu acredito muito em Deus, eu orei também, mas eu lembro que nesse eu entreguei muito confiante. Eu falei assim, cara, esse aqui eu tô confiante que, sei lá, vai dar alguma coisa, sabe? E é exatamente isso que você falou quase agora, né? Sobre não é só querer ser bom, é você também estar ali em contato o tempo inteiro com aquilo, estudando mesmo, se aprimorando, porque isso te traz confiança, no caso. É muito bom você estar num lugar e você se sentir confiante, tipo, eu fiz o que tinha que ser feito e agora bora pra cena. E aí foi isso que eu senti quando eu enviei o material. Eu lembro que mandei lá tudo que tinha que ser mandado pra inscrição, né? E aí falei, não, eu fiz o que tem que ser feito. Se tiver que ser, de algum jeito vai ser. E aí foi, tipo, eu tava confiante, mas ao mesmo tempo, tipo assim, será que vai acontecer mesmo? Mas quando chegou a mensagem, pra mim foi surpreendente. Para mim, não foi surpreendente, porque Não, eu surpreendente já me dá. esperava, porque eu sei da sua qualidade técnica, sei, né, do quanto você é uma atriz talentosa, dedicada, e é isso, se a gente se dedica, se a gente está sempre estudando, se a gente está sempre focado naquilo que a gente tem que fazer, o resultado vai chegar. E na escolha da atriz ali, na escolha daquela uma pessoa que vai ser escolhida, ali muito também tem a ver com o perfil físico do personagem, cor do cabelo, cor dos olhos, a pele, quem vai ser o pai, a mãe na personagem, se aquela atriz é parecida ou não com quem vai fazer os pais dela, também tem tudo isso envolvido. Então, às vezes, um ator ou uma atriz fica preocupado na hora de fazer um teste, será que eu mandei bem em cena? Por que será que eu não fui escolhido? Às vezes ele mandou super bem em cena, ou ela fez um trabalho muito bom, mas às vezes não é escolhido porque ali os personagens que vão compor a família, às vezes as características físicas influenciam e aí eles escolhem por uma determinada pessoa ou outra. Isso também tem muito a ver, né? Eu estava conversando numa outra live com o Gabriel Mandergan, aliás, quem está aqui nos assistindo, depois assiste esse outro material. O Gabriel já fez várias novelas na Globo, várias vezes temporadas de Malhação, novela das 6, das 7, e aí ele estava comentando que num dos personagens, se eu não me engano, foi na novela das 7, ele ia fazer um dos personagens principais, estava entre ele e um outro ator. Apenas 2. E o outro ator foi escolhido porque ele tinha características mais de estrangeiro.
E o Gabriel, apesar de ser louro, você vê que ele é brasileiro, ele tem umas características brasileiras. E o outro tinha uma característica mais europeia, que tinha mais a ver ali com o personagem da novela. Mas ele mandou super bem. Tanto que ele comentou que o diretor gostou tanto do material dele que elogiou ele em cena e falou: olha, a sua apresentação foi a melhor que eu vi até agora. Então, assim, o próprio diretor da novela reconheceu que o Gabriel tinha sido o melhor teste até então. No entanto, a questão física pesou, porque eles precisavam de um personagem com ar mais estrangeiro e acabou sendo escolhido outro personagem. Me fala um pouco mais sobre o processo do concurso aí, os bastidores. Conta. Você viajou para São Paulo, foi de avião, como é que foi? Chegou lá, ficou no hotel? Conta detalhes, que eu tenho certeza que o pessoal está curioso. Vou contar. Foi uma correria, inclusive, muito doida, né? Muito gostosa. Mas assim, foi uma correria. Que aí eles mandaram a mensagem, né? Mandaram as datas. E aí foi dividido por etapas. A primeira etapa seria... e cada dia iria um grupo de 3 meninas. E aí, no dia que eu fui, eles botaram já as meninas que eram daqui do Rio de Janeiro mesmo. Pra irmos juntas, né? E aí, depois dessa etapa, né? Seria a próxima. Que aí seria já a semifinal, né? Quem fosse pra semifinal. E aí, depois da semifinal, a final. Aí quando eles mandaram feira de avião, pra mim, foi muito bom, porque eu nunca tinha andado de avião. Então, já o nervoso começou aí. Eu falei, caramba, tá tipo, sendo uma experiência completa. E aí, não foi, de início seria ficar em hotel mesmo, de um dia pro outro. Mas aí, eles se organizaram pra gente passar só o dia inteiro na emissora e voltar no mesmo dia, né? Ser um bate-volta. E aí, nossa, foi incrível. A gente já chegou lá e, tipo, eu lembro que tava eu e as 2 meninas que foram comigo, né? Inclusive, maravilhosas também. A gente fez uma amizade legal, uma amizade maneira. Tava uma apoiando a outra. E a gente chegou numa animação, assim, sabe? Uma sensação muito doida, não sei explicar, mas era uma sensação tipo assim, caramba, eu tô aqui, sabe? A ficha caiu quando eu cheguei, quando a gente saiu do aeroporto, uma van buscou a gente. E aí quando eu cheguei na emissora, fiz o cadastro, e aí eu olhei lá o pôster do Faustão, assim, a porta dele, né, do estúdio. Falei, caramba, é real, agora eu tô aqui. E aí, nesse dia, eu lembro que a gente gravou vários depoimentos, várias coisas, que até apareceu num linkzinho, né, que eles disponibilizaram. E foi tipo um processo de ensaio, né? Eles mostraram a cena, a gente teve uma cena daquele dia, e aí a gente fez um ensaio lá, eles meio que explicaram um pouco sobre a personagem, não podiam explicar tanto, dar tantos detalhes, mas explicaram que pôde ser dito sobre ela. E aí dali foi muito bom, que deu para entender muito também, né, como é que iria funcionar, como que era a personagem, no caso. Eu lembro que foi também, nossa, foi muito bom, que aí dali levou a gente para almoçar, tipo, na própria emissora, né? E aí aquela correria toda, e foi uma correria muito doida, porque enquanto uma tava gravando um depoimento, falando como tava sendo o dia, aí a outra tava lá no processo de ensaio, depois no processo de preparação corporal. E aí eu lembro que nesse primeiro dia a gente voltou pra cá, a gente chegou lá umas 9 horas, eu acho, e o voo foi umas 10 horas. Aí chegamos aqui no Rio, foi esse bate-volta, mas assim, eu lembro que em nenhum momento tava um cansaço exaustivo, sabe? Eu acho que quando a gente tá num lugar que a gente tá fazendo o que a gente ama, que a gente sente que a gente tá ali, não se torna maçante, não se torna desgastante, se torna prazeroso. Eu lembro que eu cheguei em casa no primeiro dia, né? Falei, caramba, que dia bom. Agora eu vou descansar, mas nossa, que dia bom. E, tipo, tava aquela adrenalina, assim, né? Dormindo e pensando em um monte de coisa. E aí foi que depois, passou uns dias, eles mandaram a cena do teste da semifinal. Que aí seria dali que eles iriam escolher 3 meninas. E aí foi que bateu mais o nervosismo, né? Que veio uma preparação mesmo, uma preparação do personagem, estudo de cena, e criando um monte de coisa, e pensando na cena. Até que aí foi que eles mandaram a passagem de novo para outra semana. Tipo, o primeiro dia aconteceu uma semana e o dia da semifinal aconteceu na semana seguinte. E aí esse dia, então, que, nossa, foi uma loucura, porque foi assim, a gente chegou lá acho que umas 9 horas e saiu de lá 11 horas da noite, assim, foi bate e volta também, não dormimos lá, mas foi porque aí chegou aí aquela gravação, né, de bastidores, gravação de camarim, eles mostrando as coisas pra gente, tendo toda aquela gravaçãozinha, né, da gente andando pelos estúdios. Foi quando a gente conheceu, foi o dia que teve o contato de todas as meninas também. E eu lembro que foi um ambiente tão gostoso, porque, claro, todo mundo queria o papel, era um teste, né? Mas não existia aquilo que eu falei, aquele clima de querer um passar a perna no outro, sabe? Um sabotar o outro, era uma apoiando a outra, era uma, tipo, incentivando. No fundo, todo mundo queria passar no teste, mas estava uma incentivando a outra. E eu acho que foi isso que tornou o ambiente mais gostoso ainda. E aí foi uma correria também, mais uma vez, né? Teve almoço, levaram a gente lá pro restaurante da emissora, a gente almoçou lá, prepararam a gente, levaram a gente pra ter arrumação mesmo, com cabeleireiro, né? Maquiagem, figurino. E aí foi que depois a gente subiu pra fazer os testes, cada uma fazer o teste, né, da cena que iria escolher pra final. E eu lembro que tava um frio absurdo lá. E aí só que tava aquele nervosismo que se tornou tão gostosinho. Quando eu entrei no palco, eu olhei e falei, caramba, tô aqui. Falei, mas bora, é hora, é agora. E foi uma cena tão gostosa, era uma cena que a personagem é uma modelo, né?
e ela estava na agência, o agente dela chamou ela, precisava mudar algumas coisas, e ela ficou meio nervosa, achando que poderia perder aquilo. E eu lembro que eu fiz a primeira vez, aí a Joana, né, que é a diretora da HBO, veio, que aí todo mundo teve isso. Veio, deu uns ajustes, falou, não, faz... A personagem, ela é mais, tipo assim, mais simpáticazinha e tal, então faz do jeito que a gente imagina o personagem. E aí eu fiz, e aí eu tô contando tudo isso pra chegar no final do que eu quero falar. E aí ela veio, deu esses ajustes, elogiou, conversou um pouco comigo também, a gente trocou uns contatos. E aí, no final, quando teve o resultado, eles falaram exatamente isso que você falou, né? Quase agora, dando exemplo do ex-aluno também. Eles falaram que eles já tinham um personagem, já tinham a personagem, né, em mente, questão de característica, questão de como leu também a personagem, mas era mais característica, tanto que eles escolheram pessoas com características meio parecidas, né? As meninas que foram pra final, elas tinham características parecidas. E isso pra mim foi muito bom. Falei, cara, que experiência maravilhosa, porque, pô, eu cheguei até aqui, eu cheguei até a semifinal. Foi uma correria que foi cansativo, sair do Rio para São Paulo, voo de manhã, voo à noite, de madrugada, passar o dia inteiro em gravação, né? Em bastidores, essas coisas, e se arruma, e faz cabelo, e grava texto. Mas eu falei, pô, eu cheguei até aqui, eu fui vista, né, por diretores, produtores, pisei no palco do Faustão, então isso contou muito para mim. Então, a experiência, ela foi completa, desde os bastidores até a hora que, mesmo recebendo um não, digamos assim, né, para mim foi uma abertura de portas, digamos assim. Falei muito agora, meu Sem Deus. dúvida. Não, não falou muito não, tá todo mundo curioso. E sem dúvida, porque a diretora já te viu, já te conheceu, o Brasil te conheceu, muita gente acompanhou, né? É um produto importante, com atores famosos. Você foi vista, foi comentada, o concurso também foi super comentado no meio artístico. Então, assim, só vai te abrir portas. A partir do momento que você vai fazer um outro teste, vai trabalhar num outro elenco, alguma coisa, já vão reconhecer, ah, Camila França, já Uhum. vão saber que é você, já vão saber que você é uma das finalistas do Faustão, que você foi escolhida entre mais de 500 pessoas, você ficou entre as 9 pessoas que foram escolhidas para estar lá representando o Brasil, representando Uhum. todas as atrizes do Brasil, fazendo aquele teste para um produto muito importante, porque os canais, né, os canais a cabo, eles têm um poder muito grande, porque o produto não é só um produto brasileiro, é um produto que passa aqui no Brasil, mas que é visto também no exterior, é um produto que é levado também para outros países, então, assim, é algo de peso, né? E a diretora gostou de você, elogiou o teu trabalho, conversou contigo, te deu atenção, trocou contatos. Então, tem super chances aí de futuramente você estar em outros produtos lá com eles também, né? Isso é muito bom. Sim. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma pergunta aqui para você, que você estava contando aqui dos bastidores. Você acha que o fato de você ter estudado no CCPAC, de alguma forma, te ajudou nesse processo? Tanto desde a questão do DRT, como passar, por exemplo, no teste de elenco? Fala um pouquinho. Ah, ajudou, claro, né? Tudo é experiência, é bagagem, né, que a gente vai guardando. Então, muitas coisas eu lembro sempre das aulas de TV e cinema. Por exemplo, eu aprendi sobre plano, né? Plano médio, plano aberto, plano fechado. Aprendi isso com o professor Ricardo, né? Muitas coisas mesmo, que ele falava, até questão de marcação, questão de câmera, essas coisas assim. Eu lembro que quando eu entrei, como eu vim do balé, né? Eu era muito. Foi moldado, tinha sido moldado, né, em mim, na minha mente, muito aquela questão do perfeccionismo, né? De ficar com postura, de ficar posar em frente à câmera. Eu lembro que lá no iníciozinho mesmo, no início de 2019, nas primeiras aulas, isso acontecia muito. Tinha uma aula com uma cena e conscientemente, né? Como isso já era preso em mim, isso acontecia. Tipo, tinha que apresentar a cena, então eu estava preocupada em como ser vista na câmera, em como estava a minha postura, se eu estava bem, como é que estava. E eu lembro que o Ricardo falava muito comigo. Tira isso, né? Tipo, não precisa disso. E aos poucos eu fui quebrando, né? Desconstruindo toda essa ideia que tinha sido formada em mim por conta de uma outra área da arte, né? Do balé. E aí, então, assim, isso pra mim foi um dos grandes ensinamentos, grandes aprendizados. Fora que coisas como, eu lembro direto de aulas que eu tive com o Matheus, né? O professor Matheus, coisas que ele fala que às vezes quando a gente tá lá vivendo, tipo, aquelas aulas bem abstratas mesmo, né? Do teatro, sei lá, fazer coisa no chão, levante e tal. Mas isso tem muita importância, isso se faz presente às vezes quando a gente nem imagina. Então, com certeza, aprendizados que eu tive na escola são bagagens que eu carrego comigo e que me ajudaram, que vão me ajudar ainda em muitas outras coisas. E que acabam ficando inconscientes ali, né? Para você colocar o personagem e ficar natural, né? Uma Exatamente. aula de voz.
a forma como você vai falar, o colorido que você vai dar na voz, o momento da respiração, a pausa dramática, né, a interpretação, como que você vai fazer ali, não só os movimentos de corpo, mas o seu olhar, o seu rosto. Tudo isso, né, é uma construção que é como dirigir um carro. Depois que a gente Sim, aprende a dirigir, né, a gente passeia pelas ruas até esquece qual marcha estava, qual caminho tomou, sai naturalmente. Mas exatamente. no início, né, a gente precisa de muito exercício, fazer muitas repetições até que aquilo flua com naturalidade. E me diz uma coisa, se hoje, por exemplo, aqui tem algumas pessoas que estão na live assistindo a gente, Uhum, mais tarde vai ter muito mais gente que vai estar assistindo a reprise, a gente tem uma boa quantidade de pessoas que assistem a reprise da nossa live. uhum. Se tem hoje aqui alguma pessoa assim pensando, poxa vida, será que eu devo fazer esse CPAC ou não? O que que você diria para essa pessoa? Ah, eu indicaria, falaria, vai, porque é, é muito bom, né? Você tá num lugar que, tipo, que como tem, são várias aulas divididas, né? Aula de TV, cinema, aula de teatro e tal. Isso abre sua mente, isso faz você entender muita coisa, principalmente também para quem tá começando e tal. Eu indico, inclusive, a escola, quando as pessoas perguntam onde eu me formei, eu indico porque, para mim, serviu para me fazer entender bastante coisa, sabe? Que eu não tinha ideia, eu não fazia ideia mesmo. Então, eu indico sim, porque é bom, é algo que. Ah, essa frase mesmo, que abre nossa mente, abre os nossos horizontes, sabe? Para entender muita coisa do mercado, entender, ter, né, contato com grandes ensinamentos. Então, se tivesse alguém aí querendo, falaria, vai, faz sim. Olha, quem tiver perguntas aqui, gente, vocês escrevam aqui que eu vou ler aqui perguntas aqui para Camila. Deixa eu ver se o pessoal estava todo mundo em silêncio aqui, porque eles estavam prestando atenção naquilo que você estava falando. Quem quiser pode deixar a pergunta ali na caixinha de perguntas. E me fala uma coisa, Camila, tua preferência é a parte de televisão, de cinema, ou você tem amor também pelo teatro, por dublagem? Qual a sua preferência? Ah, o que eu gosto é de estar em ação. Então, seja teatro, seja audiovisual, para mim não tem diferença. Para mim o que eu amo é da vida em personagem e estar vivendo aquilo mesmo. Então, tanto que, igual eu falei, né, o meu contato com o teatro ele começou por conta do balé. Né? Então, o palco para mim é um lugar especial demais. Então, seja audiovisual ou seja teatro, o importante é eu estar vivendo e vivendo meu ofício como atriz, né? Que é o que eu amo mesmo. Olha, aqui tem uma porção de elogios aqui. Madu tá falando aqui, ó, uma excelente profissional, muito talentosa. Tem gente falando aqui, Camila maravilhosa. Tô vendo aqui uma porção de orgulho, linda. Ah, Tem bastante gente obrigada. falando aqui, ó. A Isabela, olha, sua colega aqui falando. Camila, linda, saudade de fazer o curso com essa menina talentosa. Ah, saudade. A Eduarda tá aqui falando, linda. Ó, o pessoal aqui, muitos elogios. Muitos Obrigada. elogios. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Ah, o Diogo chegou, está assistindo a live. Laura, Bruna, Andréia, que coisa boa, gente. Cauã chegou agora também. Cauã, assiste a live do início. Cauã estava falando que chegou agora, acabou de chegar, depois você pega, porque tem muita coisa interessante aqui que a Camila contou para nós do processo seletivo, né? E assim, cada vez mais, Camila, esses processos seletivos, eles estão sendo feitos por uma banca. Uhum. Antigamente era feito apenas um diretor escolhia, apenas uma pessoa escolhia. Hoje em dia não, são várias pessoas escolhendo, o que torna muito mais competitivo e até mesmo difícil. Então, a gente tem que reconhecer os atores e atrizes que hoje passam nos testes, porque são várias cabeças pensando. Às vezes um gosta, o outro não gosta tanto, um quer, o outro não quer, é muito subjetivo, né? Porque a interpretação, ela tem esse lugar também de subjetivo, de encantar ou não uma pessoa. E aí, esse grupo decide e escolhe os atores que vão para o elenco. Hoje até uma aluna nossa, uma ex-aluna, entrou em contato comigo porque ela também está às vésperas aí de conseguir um contrato e ainda não posso dizer o que é, mas em breve, mais para frente eu vou comentar. E aí ela estava perguntando de quem era a decisão final, né? Se a decisão final é do diretor ou se é do autor. Será que algumas pessoas aqui devem ter essa curiosidade? Vou falar para vocês. Normalmente é feita uma banca com o produtor de elenco, com o diretor geral. Às vezes participam dessa banca o diretor de fotografia, tá? Pode participar dessa banca. Às vezes, dependendo do produto, até mesmo o diretor de marketing de uma emissora, por exemplo, ou da empresa ali, do canal a cabo ali, dependendo da importância do produto, até o marketing se envolve na escolha. Mas sempre, assim, o peso 2 é pelo autor. O autor, ele tem, assim, um peso maior na escolha dos atores, e quando ele está muito tranquilo, ele deixa na mão do diretor geral.
que foi no caso, por exemplo, do teu trabalho, do teu teste, que a Uhum. diretora-geral estava ali como a grande responsável pela escolha, né? Estava nas mãos dela ali, né? A palavra final, embora tivesse toda uma banca. E essa banca ela é muito boa, ela é muito importante, porque existia antigamente algo muito chato na nossa carreira, que graças a Deus hoje praticamente não existe mais, que é o teste do sofá. Eu creio que alguns aqui já ouviram falar disso, têm medo disso, né? Que seria uma determinada pessoa oportunista, inescrupulosa, queria te fazer uma proposta indecente. No entanto, depois que as emissoras, já tem uns anos isso, tá? Graças a Deus, passaram a adotar uma banca de pelo menos 4 ou 5 pessoas, isso parou de acontecer, porque são vários votos. As pessoas decidem juntas. Aí vocês vão perguntar, mas Patrícia, e se na escolha tiver algum peixinho, sabe? Alguém que antigamente se falava quem indique, um filho de um ator famoso, um sobrinho de um diretor, mesmo assim essas pessoas passam por essa banca. Todo mundo é avaliado pela banca e eles veem os prós e os contras de fato, dar algum personagem àquela pessoa que tem uma indicação ou não. E isso é muito legal porque isso torna muito mais profissional a escolha e muito mais justa, porque aí todos passam pela banca e todos são avaliados e discutidos, né? Será que esse ator é bom? Será que essa atriz é boa? Tem a ver com o produto, né? Então, é muito bom isso que acontece atualmente no mercado e favorece a todos vocês. Uhum. Deixa eu ver se tem aqui alguma perguntinha. E aí a gente vai para as considerações finais. O Henrique está perguntando o seguinte: quem é a sua inspiração como atriz atualmente, Camila? O Henrique Olha, mandou aqui a pergunta. brasileira, tem muitas que eu admiro muito. A Marjorie este ano é uma que eu acho o trabalho dela incrível. A Adriana Esteves, para mim, não tem nem comparação, acho ela maravilhosa. E assim, da minha geração, digamos assim, tem um monte. A Raíssa Brasilieri, que fez Malhação, fez Novela das 6, eu acho o trabalho dela incrível. Valentina Buch, que estava na última Novela das 7. Ah, ele perguntou uma atriz, eu tô falando várias. Mas, se fosse pra escolher uma, escolheria a Adriana Esteves, que é brasileira, no caso, né? Pra mim, ela é maravilhosa. Concordo, maravilhosa, sim. Ah, poxa vida, que coisa boa, Camila. Foi um prazer ter Não, você foi hoje incrível. aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Vou deixar você se despedir aí do seu público. O pessoal tá mandando aqui uma porção de beijinhos aqui, corações e frases lindas aqui. Ai, gente, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada também, Patrícia. É muito bom, né? A gente tá falando, né? De conversar sobre o que a gente ama. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer mesmo. Deu até saudade da época do TCPAC. E muito obrigada quem assistiu, quem mandou mensagem aí de carinho, quem mandou pergunta. Foi incrível. Muito obrigada mesmo. E é isso. É isso, assim, olha, gratidão, um beijo Beijo. muito grande, sucesso. Ai, Nós vamos te obrigada. acompanhar sempre. Os próximos Obrigada. trabalhos que vierem, a gente vai estar sempre acompanhando, divulgando aqui os filmes, as séries, as novelas, os trabalhos no teatro. A gente vai estar sempre te acompanhando e divulgando para todos aqui. A gente marca novas lives, podcasts e muitas outras coisas, tá bom? Gente, olha, Obrigada. quem acompanhou a gente. Ah, eu te agradeço. Quem acompanhou a gente até agora, um grande beijo, uma boa noite para todos vocês, tá bom? Gratidão mesmo pelas perguntas, pelo carinho, pelo acompanhamento aí de todos. E assistam essa live, quem chegou atrasado, e as outras também, que tem muita coisa boa no canal, tá bom? Um grande beijo. Beijo. Camila França, muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Vou Boa salvar a noite. live aqui. Tá bom.